Olá, olá galera! Estamos nós aqui de novo, eu, Calil Garcia. Eu, Cris Madruga. Eu, Fabi Yamamoto. E nós somos o podcast Envelhecendo, o podcast que busca trazer mais vidas. Pra Aos sua seus vida. anos. Aqui encerrou nosso slogan. Pros seus anos. Muito bom, muito bom. Vai ficar assim mesmo. Ah, bora lá, bora lá. Agora eu posso fazer certo. Exatamente. A gente... Hoje eu tava aqui pensando assim, vocês se consideram uma pessoa inteligente? Vocês se consideram pessoas inteligentes? Ah, é difícil essa pergunta, né? Eu acho que sim. Apesar, né, das dificuldades e muitas coisas, eu acho que nós, os três aqui, somos pessoas providas de inteligência. O que é inteligência? Então, aí é que a questão, o que é inteligência? Hoje, nós vamos entrar falar com vocês sobre um assunto que é um assunto que é bem difícil, não é fácil. Nós demoramos anos e anos de formação para poder compreender exatamente tudo isso que a gente vai tentar resumir aqui em 20 e poucos minutos para vocês. Todos esses episódios que a gente traz um conceito maior, a gente faz ele mais curto, porque eu acho que dá menos curto-circuito na cabeça das pessoas também, porque a gente tem que ir direto, né? Então, a gente vai trazer um conceito para vocês que é bem difícil, é bastante abrangente, mas eu acho que também não vai ficar tão difícil de compreender depois que a gente conversar um pouco mais, que é justamente aquilo que define a nossa inteligência, que é a nossa cognição, a nossa capacidade de desenvolver essa cognição, tá? Eu acho que, uma coisa que a gente acordou aqui é que vai ser uma linguagem muito simples. Então, a gente não vai falar de conceitos teóricos, a gente não vai falar de autores específicos, a gente vai falar de uma linguagem muito simples para a gente entender algo que está no nosso cotidiano. Então, a gente fala muito sobre inteligência, a gente fala muito sobre QI, a gente fala muito sobre cognição. Hoje em dia, né, a gente tem muitos canais e muitos serviços, né, que vendem essa coisa de estimulação cognitiva, principalmente voltada para o público idoso. E aí, muitas vezes, a gente fala, e aí, o que é cognição? O que é inteligência? Então, inteligência ou cognição, ou a gente consegue colocar, eu já usei esse conceito numa primeira vez, dentro de um guarda-chuva. É a nossa capacidade como ser humano de ter habilidades, né, que comportam memória, atenção, aprendizagem, linguagem, e dentro disso tudo, né, a gente tem que entender que o nosso cérebro é o quê? Ele é um mundo, né? Então são muitos neurônios que estão se conectando, interconectando a cada informação que entra. E dentro disso a gente é capaz de raciocinar, de resolver problemas, de inibir impulsos. Tudo isso é cognição. Então, quando eu tô aqui, eu tô pensando no que eu vou falar, e eu falo assim, nossa, eu tô com muita vontade de, não sei, cortar aquela planta. Eu vou inibir meu impulso, porque eu sei que esse ambiente, ele não tá me pedindo pra fazer isso. E nem pode cortar, senão a gente tem que pagar muito. Porque a nossa cognição faz a gente entender que a gente não tem dinheiro pra pagar isso. É exatamente isso. Então, assim, essa capacidade de racionalizar aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode fazer dentro de um ambiente, de racionalizar as nossas emoções, de inibir impulsos, de flexibilizar aquilo que a gente pode ou não, isso é inteligência, né? Então, quando a gente fala, você é inteligente? Sim, porque eu consigo conter meus impulsos, sim, porque, menos quando, né, você tá, em alguns momentos a gente não contém, né? É assim. Mas a gente tá falando de construtos, né, emocionais, comportamentais e cognitivos. Construtos é chique, hein? que se conversam, né, e essa conversa do nosso psique é inteligência. E aí eu vou voltar só um pouquinho, né, não querendo estender demais. Quando a gente fala de QI, né, que a gente... Vai tá muito interessante, vai que vai. Quando a gente fala de QI, né, nossa, a pessoa tem um coeficiente de inteligência. Nossa, o cara é superdotado. O que é isso? O cara olhou e falou assim, putz, calma aí que eu consigo criar um padrão e entender qual que é a inteligência, o que cada pessoa consegue apresentar dentro de cada faixa etária. Então ele foi lá e aplicou X testes. Ele aplicou aqueles testes e ele falou, nossa, então tá bom, a média da população chega no X, a pequena média chega no menos X, e a galera que é muito, né, que apresenta um desempenho maior, né, além daquela média, chega no mais X. Essa pessoa, então imagina que a gente está falando de um gráfico. A média está aqui em cima, é a maior parte. Quem está abaixo, QI diminuído. Quem está acima, superdotado. E aí a gente está falando do quê? A gente está falando de habilidades específicas. Então eu vou avaliar a memória, eu vou avaliar a atenção, eu vou avaliar a inibição, eu vou avaliar tudo isso, vou fazer uma vou ver qual que é a padronização daquela população. E aí, dentro disso, eu falo assim, bom, beleza, para essa população é esperado que o Calil chegue em 10. Se o Calil acertou 15, nossa, ele é superdotado. Se o Calil acertou menos 5, não, então ele tem ele está inferior à média. Sim. Só que pode ser que ele seja, porque aí quando a gente fala de QI, a gente está falando do quê? Da média de todos esses construtos. Pode ser que você tenha tido uma média inferior na memória, e isso caiu. Puxa a sua média para baixo. Na habilidade que é pouco hipodesenvolvida, ela puxa outras para baixo. Por isso que a gente tem hoje em dia, né, pessoas que falam de inteligências dentro. Então, você tem uma inteligência emocional, você tem uma inteligência musical, você tem uma inteligência. Então, você começa a separar nos quadradinhos, porque você não fica dentro do geral, né, daquela inteligência global. Então, é isso. Então,
Então, inteligência é você pegar o que a população, né, a maior parte da população naquela idade apresenta, e depois eu pego o Calil, avalio o Calil e coloco ali dentro daquele gráfico. O Calil está dentro do que a população apresenta? Então ele está dentro, normal. Ele está abaixo? Então inferior. Abaixo, QI abaixo, inteligência abaixo, cognição abaixo. Ele está superior? Nossa, superdotado. É isso. É isso. De maneira muito, muito resumida. Agora você entendeu o que é o teste de QI. Então, Entendeu? Teste. Você entendeu o que é o teste de QI. Assim, digo no popular, porque todo mundo sempre fala, quanto que você tem de QI? O número. Mas ninguém então. sabe fazer com aquele número. A verdade é, você tem um QI de 86. Ok, e aí? Faz o que com isso? Na verdade, isso é o quê? É justamente, você pegou e padronizou. Você colocou uma medida psicométrica para aquele teste. Uhum. E aí, enfim, você consegue... E que não é um teste que avalia todas as habilidades reais, né? Tem algumas coisas que... avalia- Social também? O social também, Também. também. Geralmente você faz questionários, né, que acabam entrando nesses... Porque, na verdade, o QI, ele vai pegar principalmente a inteligência, né? O social, você entra, de novo, no construto emocional. No pragmático? Sim, o pragmático, sim. Agora, quando a gente fala de comportamental emocional, aí não, tá? Então, a capacidade da pessoa, né, ou tem alguma questão emocional, depressão, você consegue fazer um questionário, e aí dentro desse questionário você vê se a pessoa tá ali, né, se ela tem características que predizem um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, um quadro de TDAH, enfim. Então, não necessariamente está dentro do teste, né, Do QI. do QI. Porque E simplificando, né? o teste de QI, tá? Só quem pode fazer é psicólogo, tá? Que é o vazio, VAIS e tudo mais. Mas, de novo, é uma padronização, tá? Você consegue fazer vários outros testes que são abertos a outras especialidades que você consegue também mensurar o que está dentro do esperado e o que não, né? Então, o QI, ele vai pegar algumas questões pragmáticas, de linguagem, tudo isso, sim. Ele vai, geralmente, o profissional que faz a aplicação, ele vai falar assim, você tem alguma queixa em relação a isso? Aí ele vai fazer um questionário a respeito, né, de uma alteração que seja ansiedade, de novo, né, depressão, e aí você junta tudo isso. Isso é uma avaliação neuropsicológica, tá? A avaliação só de QI é o númerozinho grosso ali, né, que você vai avaliar essas competências. Perfeito, perfeito. E aí Deu? Deu, Foi. fechou. Perfeito. Não, e aí a gente para pra pensar, né? Eu acho que a gente também trouxe esse assunto pra tentar responder uma pergunta, né? Com o envelhecimento, é normal um declínio cognitivo? Ou todo declínio cognitivo é sinônimo de associação a alguma patologia, algo que tem que ser cuidado? Alerta, né? Um alerta. E não, né? O envelhecimento, ele causa um declínio cognitivo natural. Que é uma questão ali de uma alteração cognitiva de uma diminuição gradual da velocidade mental, da memória. O volume do seu cérebro, fisicamente falando até, né? Ele, na verdade, Pode, é vai. uma questão de... Muda a velocidade do processamento, Uhum. tá? Então, isso é muito importante. Então, você faz entra naquilo. Eu, Cris, para chegar até a porta desse estúdio, eu vou demorar 15 segundos. Um idoso, ele pode chegar. Mas pode ser que ele demore 45. 45. né? Tá? Então, você vai trabalhar, você vai ver que vai ter uma velocidade de processamento diminuída. Isso não significa que a eficácia vai ser... Né? Ele vai chegar no mesmo lugar, mas demora mais. Tá? Então, isso é muito E importante. existe uma explicação fisiológica para isso, né? Então, aqui, eu trouxe até anotei. Então, é uma pinceladinha bem por cima. Então, as células cerebrais podem diminuir de números, as conexões entre elas ficam menos eficientes, as substâncias químicas essenciais para a comunicação cerebral podem ser produzidas em menor quantidade. Então, existe uma explicação fisiológica para que, né, exista essa diminuição nesse processamento da informação, do som e tudo mais. Mas quando isso se torna preocupante? Eu acho que é isso que a gente tem que ter muito em mente, né? Existe um declínio cognitivo esperado para o envelhecimento, mas qual que é o limite para que isso seja algo preocupante, para procurar uma avaliação, procurar ajuda e uma investigação, né? Então, acho que isso também a gente vai tentando falar No bastante, decorrer, né? assim. Eu vou fazer uma coisa aqui. Tive uma ideia agora. Eu acabei de encontrar uma imagem de um cérebro de uma pessoa de 18 anos e uma imagem de uma pessoa do cérebro de 88 anos. A gente podia projetar aqui para as pessoas verem a Nossa, diferença, muito pode legal, ser? pode. Vou mandar lá. Então, para poder entender melhor essa questão, né, que você falou, da diminuição da velocidade, dos neuroreceptores, enfim, das substâncias químicas e tal, aqui a gente colocou a imagem de dois cérebros para vocês entenderem, o cérebro de um jovem e o cérebro de um idoso, né? A gente vê que os espaços são um pouquinho mais aumentados, né? Existe uma diferença estrutural que explica tudo isso que a Fabi está trazendo. Fisiologicamente falando, aqui a gente está vendo anatomicamente falando, e ela explicou fisiologicamente o que acontece para isso acontecer na sua vida, assim, no seu dia a dia. Pensando no idoso saudável, no jovem saudável, é visual, né? É visível a diferença. Então, imagina na função. Sim. É interessante a gente pensar o cérebro como o grande Motor. o motor do que a gente faz. Então, tudo que acontece no cérebro vai refletir na função. Né? Então, se esse cérebro ele diminuiu, a gente vai ter também uma função e uma habilidade diferente do que a gente vê no jovem. Então, a velocidade vai ser diferente, a capacidade, né, de adquirir novos conhecimentos, de flexibilização, né? Então, a gente fala muito do idoso ser... Teimoso. Exatamente, teimoso. Porque é isso, tipo, olha a capacidade dele de criar novas conexões e de criar novos hábitos. Ela está muito diminuída se você comparar com o do jovem.
Sim. Né? E daí a importância da gente ter uma reserva cognitiva, né? Exato. Porque, assim, a questão, por exemplo, 18 anos, a gente vê o jovem ali, é o cara que dança no TikTok, aprende uma dança que tem 1 milhão de passos, isso aqui é uma pessoa que tá andando e ela pode correr o risco de cair. A gente Sim. já vê como as coisas mais simples são mais sofisticadas no jovem do que no idoso. E aí, isso que a Cris está falando, da questão da diminuição mesmo dessas fibras, né? A gente vê realmente aqui, ó. Por exemplo, a gente vê esse espacinho aqui. Achei muito interessante a gente ver esse espaço. Como no idoso tem um espaço muito mais que é preenchido por água. É líquido. Tem ali dentro. Então, para você tomar essas pequenas decisões, para você aprender coisas novas, imagina só a quantidade de neurônio que tem nesse fininho aqui e naquele grossinho ali. Lembra do braço de uma pessoa que não faz academia e a pessoa que faz academia. A pessoa que não faz academia tem um braço com menos fibras musculares. A pessoa que faz academia tem um braço muito mais forte que consegue exercer outras funções. Consegue levantar mais peso, consegue ter uma sobrevida maior numa situação de perigo, né? Sim. E aí, acho que essa coisa que a Cris trouxe da reserva cognitiva, eu acho que é até um tema legal pra gente fazer um episódio sobre isso. Sim. Mas o que é a reserva cognitiva? É você alimentar o seu cérebro, né, de informações, para quando você for tendo, né, esse declínio cognitivo, ele ter da onde consumir, né, esse declínio. Então, para não consumir de habilidades de vida diária, você vai consumir porque seu cérebro está tão ativo, de tanta informação, então é um cérebro recheado. Sim. Então, ele tem da onde ir consumindo e não vai afetando a autonomia, a independência do idoso. Ou pelo menos vai desacelerando, vai sendo mais lento. Sim. Os nossos neurônios, eles são seres vivos muito importantes, muito inteligentes, que assim, conforme você vai dando mais informação para ele, ele vai se prolongando, ele vai ficando maior. Ele consegue fazer novas ligações, ele se comunica com aquele vizinho que é igual você, que nunca foi do outro lado da sua rua, na rua de trás, e aí você começa a caminhar pela sua rua, pelo seu quarteirão, e conhece o vizinho da rua de trás. O neurônio, ele faz justamente isso, ele vai se comunica com um neurônio que era muito vizinho dele, ele não tinha comunicação nenhuma, mas exercia uma função que a partir de hoje é importante, e ele começa a procurar o caminho para chegar até lá, e ele consegue se fortalecer, criar uma rede muito maior. Então, quando você faz uma reserva cognitiva, você torna os seus neurônios muito mais robustos e pomposos, com possibilidades maiores de ligação, mas pomposos. O neurônio que antes se ligava a um neurônio só, agora ele se liga a 10, por exemplo. Então, quando você está idoso e você começa a perder essa capacidade, um neurônio que tem a capacidade de se ligar com outros 10, ele tem muito mais possibilidades de se comunicar com um neurônio mais próximo e maximizar essa função. Né? Então a ideia nossa é essa, melhorar os neurônios. Eu sempre, isso que você falou, eu sempre penso num bairro. Assim, eu tô numa casa, tô num lugar X, quanto mais rua eu consigo abrir para chegar no mercado, para chegar na padaria, quanto mais eu consigo expandir, melhor. Porque se porventura abre um buraco em uma das estradas, se porventura eu perco, eu tenho outra possibilidade, outro caminho para chegar. Isso é neuroplasticidade, isso é reserva cognitiva. Então eu tenho muitas ruas para chegar no lugar que eu quero. Então, aconteceu alguma coisa nessa rua, caiu uma pedra, alagou, sei lá, né? Tipo, teve algum problema? Ok, eu tenho outra oportunidade, outra possibilidade. Perfeito, é isso Dentro mesmo. disso que o Calil falou. E aí, acho que a gente pode fazer um episódio mais pra frente falando sobre esses dois temas, que eu acho que é super legal e dá pra gente explorar muito. E aí, agora, né, a gente poderia falar um pouco quais são os sinais de alerta, né? O que me preocupa quando um declínio cognitivo sai do esperado pro envelhecimento. Então, acho que... E assim, só uma coisa, antes de você começar a falar essa parte, a gente lembrar que a gente está falando de idosos saudáveis que começam a desenvolver alguma coisa ao longo da vida a partir desse ponto. A gente não está falando de uma pessoa que já nasceu com uma questão intelectual definida, com alguém que já tinha um déficit intelectual, alguma questão cognitiva previamente, tá? Só para ficar claro isso. Posso rapidinho? Pode. Dentro disso, quando esse idoso ele começa a ter esses sinais, a gente chama ou de comprometimento cognitivo leve ou de transtorno neurocognitivo leve. Ou seja, começou a aparecer alguma coisa que eu começo a levantar a antena. Nenhum quadro demencial, nenhum diagnóstico de um quadro demencial, ele é dado numa primeira consulta. Perfeito. Ele é sempre algo gradual, porque é isso, não foi algo que aconteceu e plum, aconteceu. Não, a gente vai observando no dia a dia. E tem muitos quadros que eles são possíveis, são mutáveis. Né? Então, a gente tem quadros, né, de alteração cognitiva, comportamental, enfim, que é por conta de desidratação,
De desnutrição, falta de Muito B12, comum. né? Entre outras. Aí a gente entra em outras questões, assim, inclusive depressão. E uma infecção urinária. É isso. Infecção urinária leva a pessoa para outro nível, Outro né? lugar, delírium, né? Que é aquele Uhum. período que o idoso tá em um ambiente diferente. Enfim, então, acho que é o que né, nesse começo, a gente já começa a levantar as antenas. E são sinais. Então, e aí, acho que um dos sinais, né? É uma mudança repentina ou muito significativa de memória, né? A gente já trabalhou a gente conversou sobre um outro episódio sobre memória, né? Quando um sinal de perda de memória realmente é preocupante, quando uma perda de memória, às vezes, é por uma questão de receber muito estímulo, mas se há uma mudança repentina, nossa, até pouco tempo atrás ela conseguia gravar o caminho até o mercado e, de repente, perdeu, né, essa autonomia de ir até o mercado sozinha porque não lembra mais do caminho. Ou algo muito significativo. Ela não lembra mais qual é a função de um objeto. Então, isso são coisas que chamam a atenção e precisa ser, né, olhado com cuidado. Não necessariamente que este sinal vai ser um sinal importante para demência. É o que a Cris falou. Tem outros fatores que precisam ser investigados. Mas se esse sinal apresentar, é que precisa, na verdade... Se você tá com uma situação biológica controlada, né? Você tá bem em todos os seus parâmetros e você continua mantendo esse padrão, aí é neurológico. Aí tem que acompanhar ali de pertinho. Outro sinal, tomada de decisão. É né? difícil, né? É verdade, sim. É porque é muito rebuscado, né? É um negócio muito rebuscado. Tomar uma decisão nossa. Tem que considerar. O seu cognitivo ele tem que estar preservado. De repente, começou a ter muita dificuldade em tomar decisão se vai para um lugar ou para o outro, a roupa que veste. Então, isso é um sinal de alerta. A capacidade de resolver problemas. Eu tenho um filme que eu vou indicar no final desse podcast, que é bem isso, assim. Dramático, mas é isso. Você é o rei dos filmes. Ah, sim. E você não vai indicar o mesmo que eu, né? Não. Você é o primeiro aqui. Certeza. Hoje eu não Vamos fazer tenho Joaquim Pô. Eu não tenho filme pra indicar, hein? Eu tô nervosa. Você vai ter que indicar o livro, igual a Cris. Ai, meu Deus. Eu trouxe um também, qualquer coisa. E também acho que um ponto muito importante, a pessoa ter dificuldade em fazer alguma atividade de vida diária. Isso é um sinal de alerta, né? Que a gente já comentou na memória e aí a gente reforça hoje. Então, acho que são alguns sinais que ele não vai dar o diagnóstico de demência, mas é um sinal de alerta que precisa ser investigado. Sim. A mudança de personalidade. A pessoa... eu acho que é uma das coisas mais marcantes, assim, duas coisas marcantes. Essa das AVDs, que a pessoa vai fazer as atividades de vida diária dela e já... AVDs, né? Pro As leigo. atividades de vida diária dela, ela não consegue mais exercer aquilo. Uma pessoa que cozinhava super bem não consegue fazer um arroz, sabe? Ou às vezes ela consegue fazer um arroz, consegue fazer um feijão, mas ela não consegue mais respeitar os passos. Ela tem muitas questões no meio desse caminho que você tem. Ela precisa de ajuda. Uma pessoa que era proficiente naquilo, que era fazer aquilo com a mão nas costas, ela agora precisa de ajuda. E quando muda a personalidade é muito complicado. É que fica difícil o manejo, Exato. né? Porque às vezes essa personalidade, ela pode ser uma personalidade agressiva, pode ser uma personalidade agitada. Importantíssimo falar, né? Tem muita gente que associa a alteração da personalidade com o que a pessoa era antes do quadro e que ela fingia. Então, nossa, ele sempre foi assim, ele só nunca mostrou. Não tem relação. Não é de simulação. Não é. Porque às vezes, né, principalmente quando afeta lá uma região que é a responsável pela inibição, o idoso ele perde essa questão realmente, né, da inibição. Então, ele fala coisas que são impertinentes para o momento. E aí, às vezes, as pessoas olham e falam assim, ele sempre foi assim. Não, ele nunca foi assim. Essa não era a pessoa antes da demência. Ele não era agressivo, ele não era, sei lá, uma pessoa que não respeitava. Não, é realmente a doença se manifestando naquele cérebro e a consequência vai ser justamente o comportamento, o que ele vai falar. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acompanha o idoso, esse idoso ele vai perdendo essa noção e a família vai entendendo, ou quem está próximo, que aquilo era ele. Assim, eu sempre achei que ele era diferente, olha como ele é. Fala, não era. E é uma coisa que é bem comum acontecer, porque é um processo. A pessoa ela não vai dormir hoje, acorda amanhã de estranha. Ela vai, poucas vezes... Eu sempre costumo dizer que essas coisas aparecem lá no horizonte. Você vê aparecendo no horizonte a primeira sinal, e aí aquilo vai se tornando cada vez mais frequente, mais frequente, mais frequente. Até a hora que já se torna
o dia a dia daquela pessoa, né? Então, é algo que a gente tem que ficar bem alerta mesmo. Se a pessoa mudou muito de personalidade, das posições dela, do que ela costuma ter de discurso, de falar, gente, pode ser realmente uma questão que precisa de uma atenção maior. Viu qualquer alteração, eu sempre acho. Pô, mano, por que não? Na dúvida, vai lá previne. ver. Pô, não der nada. Ótimo, não é nada, segue a vida. Mas isso. se for, quanto antes a gente conseguir, né, manejar melhor. Menos Sim. perda aquela pessoa vai ter e a família também. Sim. Posso falar do filme que eu ia falar? Pode. Eu ia falar do Para Sempre Alice. Era esse que você ia falar? Era. Mas tudo bem, vou mudar. Esse filme, ele é um filme muito bom, extremamente angustiante. Então Maravilhoso. prepare-se para assistir. Vou fazer uma sinopse dele rapidinho. Aqui, assim, o filme, a partir do que a gente tá falando, já sabe qual é o spoiler da questão toda, né? O filme é um grande spoiler, mas o legal é você ver o caminhar disso. É uma mulher muito bem sucedida profissionalmente, uma neurocientista, né? Ela é neurolinguista, né? Neurolinguista. E aí ela começa a perceber que alguma coisa não tá indo bem. Ela provavelmente está começando a desenvolver uma demência. Só que ela é uma estudiosa disso. Então você viu, acompanha o passo a passo dela começando a perceber essas coisas acontecerem. Eu acho que ele é muito elucidativo de você conseguir entender quais são os sinais. Porque a pessoa, ela simplesmente começa a se perder em coisas que ela faz corriqueiramente. E ela, por ser uma pessoa muito inteligente, com muita reserva cognitiva, muito especializada naquilo, ela começa a desenvolver mecanismos para não transparecer o problema que ela tá enfrentando. Só que daí ela fica enfrentando aquele problema sozinha, porque ninguém mais consegue notar. Ela é a pessoa que é especialista nisso. E aí ela chega, né? Ela vai fazer os testes e tal, e é muito maluco, porque ela percebe a dificuldade, ela percebe os declínios, né? Ao longo dos testes e tal. Sim. Tem uma cena específica que pega muito, que ela vai fazer algumas atividades na cozinha, e ela coloca um timer, pra ela ver se ela tá conseguindo executar. E aí ela volta e ela memoriza uma coisa, coloca um timer, vai lavar um arroz. Daí ela volta e tenta lembrar aquilo. E aí ela começa a ver o declínio dela dia após dia. Só que o problema dela é justamente essa, a inteligência dela é tão grande que ela começa a simular para a família não entender o que está acontecendo. Então eu vou colocar então como sugestão o Para Sempre Alice, que é maravilhoso, assim. Maravilhoso. Eu acho que é uma pessoa... enfim, você vê esse declínio, você vê o sofrimento da família, o que também é angustiante e tudo mais. E aí eu vou colocar também como sugestão um livro que foi escrito por uma mulher que ela tem uma demência, ela tem um Alzheimer, e ela vai contando qual é a percepção dela desse declínio. Então, ela vai contando as dificuldades e ela vai contando a dificuldade de fazer um ovo e a felicidade que ela tem. E quais são as estratégias que ela usa para conseguir, de alguma forma, colocar a memória dela para um lugar externo. Então, ela conta, assim, eu vou fazer um ovo... Eu coloco o ovo lá na panela, né, com água fervendo. E aí eu sei que eu tenho que voltar lá daqui a 5 minutos. Então eu coloco meu celular do lado para apitar. Porque na hora que meu celular apitar, eu vou lá ver o que o meu celular tá apitando. E aí eu vejo o ovo e falo, putz, eu tenho que apagar o fogo, eu tenho que comer esse ovo. Ela desenvolve estratégias. Ela desenvolve estratégias maravilhosas. E aí o nome do livro é justamente o que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre demência, da Wendy Mitchell. E aí de alguém que convive com o diagnóstico. Então, ela teve esse diagnóstico, ela vai contando passo a passo dessa perda e como é angustiante, como ela conta dos amigos e a angústia que os amigos têm. E, enfim, é muito legal, porque ela tem uma escritora, né? Ela vai contando e a pessoa vai escrevendo do lado. Então, fica como sugestão aí para quem tem um acompanhante com um quadro demencial. É muito, muito maravilhoso, muito legal. E para quem trabalha com pessoas com demência também. Que massa. É muito legal. Muito legal. Eu vou num que é meio mais clichêzinho. Diário de uma Paixão. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. É muito bom. Você acabou de dar um spoiler gigantesco, mas ele é muito bom. Ele traz muito essa questão do romance, mas ele trata muito a demência, né? A relação de um casal em que ela acaba desenvolvendo uma demência, mas é um filme muito legal, bacana para assistir. É um final, né? Tocante. Difícil. É lindão mas esse filme. É legal. É um filme Sim. emocionante, também vale a pena. Que legal. E aqueles dois atores são demais, né? E tem uma
É o Ryan Gosling e a Rachel McAdams, é isso, né? McAdams, Eles Rachel namoraram McAdams. depois desse filme, né? Acho que tiveram uma conexão tão grande Sim, nesse filme que eles foi... são... Que loucura. Mas é Olha... um filme legal também. E aí, eu acho que eu vou... Como você sugeriu esse filme, eu não tinha pensado nisso. Eu vou sugerir um contraponto também para as pessoas entenderem o que é uma demência e o que não é uma demência. Tem aquele filme do Adam Sandler, que é o Como Se Fosse a Primeira Vez. Que ele tem que contar a história deles todos os dias. Mas ela não tem uma demência. Ah, não. É uma outra coisa, é uma lesão adquirida, que ela não consegue guardar a informação pra você ver a diferença de uma coisa e de outra. Porque ela é uma pessoa extremamente funcional, ela dirige, ela faz isso, faz aquilo, mas ela não tem a questão da memória por causa de uma lesão adquirida dela. Ela não retém a informação recente, ela Exato. tem memória, né, do passado, de longo prazo, ela lembra quem ela é, dos pais, mas ela não lembra nada de que acontece a partir daquele dia. Exato. Ela é... Não é. Eu ia fazer uma associação com a Procurando Nemo. Qual que é o nome A dela? Dory. A Dory. É Não, que a Dory é uma coisa Não, da Dory, diferente. ela é uma deficiência intelectual. intelectual, isso mesmo. Então. Bonitinha. É uma alteração cognitiva que não permite que ela retenha informações. Então, ela perde a memória porque ela não consegue criar esses caminhos para reter informações recentes. Então, por isso que é diferente, né? O da Dory é uma condição, né, que ela nasceu, Com uma aquilo. deficiência intelectual. E ela é engraçadinha, toda aquela coisa, mas vai mostrando a dificuldade que a pessoa tem pra fazer links. Tem uma cena do Procurando Nemo que eu adoro muito. Que depois deles procurarem o Nemo por muito, muito, muito tempo, ela tá nadando lá dela e encontra o Nemo, depois que o cara brigou com ela. Aí ele fala, oi, meu nome é o Nemo. Dela assim, seu nome? Nemo? Que nome bonito. E continua indo. Tipo, é bem isso, assim, ela não consegue fazer a ligação, não liga as duas, as relações dos fatos que estão acontecendo, né? Que é justamente a inteligência, né? Você Exatamente. conseguir associar o que Exato. aconteceu. E aí, bom, gente, é isso. Acho que a gente não pode se prolongar muito. A gente gostaria de falar mais, mas quanto mais longo a gente fizer isso, pior vai ser para as pessoas compreenderem. Então a gente vai fazendo em pequenas doses homeopáticas para todo mundo compreender. Qualquer dúvida que todo mundo tenha, manda pra gente ali, chama a gente no privado. A gente adora conversar com o pessoal no privado. Tem uma galera que tá conversando com a gente e tá, ó, adorando mesmo. Então, chama a gente lá, conversa com a gente, pede novos temas. Se não entendeu algum conceito, fala com a gente. A gente vai indicar os filmes como a gente fez da outra vez, né? A gente colocou um post lá. Dá uma assistida. Vale a pena mesmo, assim, né? Sim. Porque nunca se sabe quando você vai estar nessa situação, Sim. né? Sim. Essa posição. É bom a gente ter esse conhecimento. Esse podcast surge disso. Do fato da gente não ter conhecimento de coisas básicas, que amanhã ou depois a gente pode enfrentar com a nossa avó, com a nossa mãe, com nós mesmos, e a gente não sabe o que fazer, fica refém de profissionais por aí, exatamente. Entendeu? Que, enfim, né? Não vou falar. Mas, enfim, é isso. A gente espera que vocês acompanhem, que vocês gostem. Daqui a 15 dias estamos de volta. Hoje é um domingo. Pulo o próximo domingo. No outro, 1h da tarde, estaremos de volta lá. Vão acompanhando os pequenos dropzinhos que a gente tá soltando no Instagram. E é isso aí, né, gente? Isso aí. É isso gente, aí. obrigada. Segue a gente. Até a próxima. Segue a gente lá, ó. Aqui, nessa aqui. Olha, gente, eu preciso aprender a ser um apresentador de TV. O arroba é FGO Calil Garcia. FGA Fabiana Yamamoto. @Fono Cris Madruga. Isso. E segue. @Vivelecendo podcast. Claro. Entra lá que vocês vão encontrar a gente por lá. Tá lá isso nosso aí. arroba na descrição do vídeo, tá bom? Obrigadão, gente. Valeu, Até até a mais. próxima. Tchau.